Olá, eu sou Elcio Lobo, médico, psiquiatra e nutrólogo e também gestor do programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, eu sou médico nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia, onde também sou professor do curso nacional de nutrologia, uma pós-graduação desta associação. Sou também médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também na Associação Médica Brasileira. E o meu mestrado é em Administração Estratégica, onde trago vários conceitos de administração para o processo de emagrecimento saudável. Então, nessa divulgação do nosso programa Ame Emagrecer, nós falamos também sobre medicamentos. Os medicamentos constituem parte do processo de emagrecimento saudável, seguro e duradouro. A sibutramina é uma dessas medicações. A sibutramina é um remédio que tem um papel fundamental no emagrecimento, desde que, obviamente, prescrita por médico altamente capacitado e experiente com esta prática. É um remédio que foi inicialmente desenvolvido para o tratamento da depressão, mas que o efeito antidepressivo era muito ruim e acabou sendo reaproveitado no tratamento da obesidade. O controle do receituário é especial através da receita talonada azul B2 e também com a assinatura de um termo de consentimento pelo médico e paciente. Então, a sibutramina, ela é um dos vértices, um dos modos integrados de tratamento da obesidade. Vários pacientes têm uma ideia do medicamento que por si só leva ao emagrecimento desejado. E não. Ou seja, o remédio ele contribui bioquimicamente para o tratamento da obesidade, mas ele precisa estar integrado a outros modos óbvios de atividade física, que é aquela que o indivíduo mais adapta-se, reeducação alimentar com a dieta, e nós incrementamos ainda com coaching, ou seja, com técnicas que vão fazer transformações seguras, duradouras e positivas, tanto em questões cognitivas, como também afetivas e comportamentais. E é um medicamento que atua no sistema nervoso central. Isso é muito importante porque os pacientes querem saber se o medicamento pode ou não causar dependência. Ao longo de tantos anos, tratando tanto pacientes obesos como também pacientes com dependência de álcool, medicamentos, drogas, nunca tive um caso de paciente com dependência de sibutramina. O que acontece algumas vezes é de um uso inadequado por parte do paciente e que leva a alguns efeitos adversos importantes. Então, ele age no sistema nervoso central, ou seja, uma substância que atravessa a barreira hematoencefálica e não causa dependência química, ou seja, sibutramina, então, é bastante seguro. Nunca tive caso de pacientes que tivessem sintomas de tolerância, abstinência e outros que compreendam critérios de dependência química pelo uso desta substância. E ele pode progressivamente ir perdendo efeito. Muitos pacientes relatam isso, que nas primeiras semanas, dos primeiros meses, teve um efeito importante para a redução do apetite, do peso, da química calórica, mas que ao longo do tempo ele foi perdendo força. Isso sim é possível, o que nos faz ainda mais comprometidos em termos uma ação sistemática para progressivamente irmos fazendo com que a atividade física, a dieta e o coaching tenham mais resultado do que o próprio medicamento. E a sibutramina, então, tem nas apresentações industrializadas de 10 e 15 miligramas e também pode ser manipulada. Uma pergunta muito comum dos pacientes, parceiros, da confiança em medicamentos das farmácias magistrais. Felizmente, ao longo dos anos, a maior parte das farmácias magistrais estão em busca e já conquistaram certificados de qualidade, de garantia de entrega daquilo que está no receituário. Então, eu sou prescritor de medicamentos manipulados, não só para a obesidade, como também para o tratamento de várias outras condições clínicas, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e várias outras necessidades médicas. Deste modo, então, confio sim em medicamentos manipulados. E
O melhor período para o uso da sibutramina é na parte da manhã, geralmente entre as 8 horas, no máximo até 14 horas, porque alguns pacientes que usam esse medicamento depois do almoço relatam dificuldade do sono. Nos primeiros dias de uso da sibutramina, alguns efeitos colaterais podem acontecer. Já tive relatos de parestesia, que é uma sensação de formigamento, outros de visão turva, boca seca, dor de cabeça, que chamamos cefaleia, boca seca, tremor de extremidades, batedeira, que é o coração disparado, que chamamos taquicardia, tontura, já tive alguns casos de tontura. Então, sibutramina não é isenta de efeitos colaterais. Podem acontecer algumas reações desagradáveis, adversas, para poucos pacientes, especialmente nos primeiros dias de uso. Esses efeitos, eu costumo classificá-los em dois. Aqueles que são aceitáveis, ou seja, que a pessoa consegue aguentar. Apesar de incômodos, o indivíduo consegue manter o uso do remédio sem que tenha uma incapacidade de trabalhar ou de resolver suas questões do dia a dia. E temos também alguns pacientes muito raros que têm esse efeito colateral majorado, extremo, como por exemplo de ter uma dor de cabeça tão intensa que precisou ir ao pronto-socorro usar medicamento injetável e ficou internado, ou que tenha tido um aumento da pressão arterial tão expressiva que precisou ficar internado também para o controle dessa pressão arterial. Então, sibutramina não é isenta de efeitos colaterais. Os efeitos ruins, então, podem acontecer especialmente nos primeiros dias, mas para a maioria das pessoas, quando eles ocorrem, tendem a ir amenizando e resolverem já nos primeiros dias, no máximo, em 2 semanas, dificilmente demora-se um mês para eles serem amenizados. E pouca interação medicamentosa. Há reações entre a sibutramina e outras classes medicamentosas, mas felizmente muito menor do que outros medicamentos usados no tratamento do emagrecimento, como a fepramona, femproporex, mazindol. Portanto, sibutramina é um medicamento de muita segurança. E o fato de ser um remédio muito controlado pela vigilância sanitária, já que é receitado em receituário talonado azul B2, em mais uma assinatura do termo de consentimento com lá o registro da ciência, tanto do médico como do paciente, isso aumenta muito a questão, tanto do médico estar seguro e muito responsável pela sua prescrição, como do paciente também estar ciente dos potenciais efeitos colaterais, e esse vínculo médico-paciente tende a ficar cada vez mais fortalecido. E, obviamente, ele é uma parte do tratamento da obesidade. Jamais a sibutramina pode ser considerada, jamais a sibutramina pode ser compreendida, jamais a sibutramina pode ser colocada como a única ou a grande responsável pelo tratamento da obesidade. Ele é uma parte importante quando há indicação, há necessidade e uma segurança para o uso deste remédio, mas jamais como o único meio caminho desse tratamento. E ele precisa estar associado imprescindivelmente à atividade física e também à dieta. Por quê? Porque muitas vezes o ganho de peso ocorreu essencialmente por inatividade física, ou pouca atividade física, ou sedentarismo absoluto, ou por conta de uma dieta ou por conta de uma dieta também inadequada. Então, ao mesmo tempo que há a prescrição de sibutramina, há necessidade de uma adequação alimentar, como também é imprescindível o início de atividade física regular, contínua. Por quê? Porque o emagrecimento sem atividade física, ou por restrição alimentar, ou por medicamento, leva-se a uma redução da massa corpórea, não só gordurosa, lipídica, mas também da muscular. E quando se reduz a massa muscular, há uma sensação de astenia, ou seja, fraqueza por parte do paciente, e é no músculo onde há o maior consumo energético. Então, se reduz a massa muscular, o paciente tem um consumo energético menor. Isso dificulta o processo de emagrecimento. Dessa maneira, então, atividade física junto com dieta, e nós ainda incrementamos o tratamento no programa Ama Emagrecer. Nós colocamos coaching digital.
com a psicóloga doutora Ana Carolina Schmidt, aonde ela faz o ensino da prática de técnicas, reações, comportamentos, ressonâncias afetivas que possam fazer com que o indivíduo lide com o emagrecimento da maneira mais agradável possível, com o menor número de situações desagradáveis. E uma pergunta também pelos pacientes e familiares que usam medicamentos de ação no sistema nervoso central, no caso da sibutramina. Se estão impedidos ou não de dirigir? Não, não estão impedidos de dirigir. Acho que um ou outro caso, nesses quase 20 anos de atividade, o paciente teve mudança de reflexo ou visão borrada ficou impedido temporariamente de dirigir, mas que com a retirada do medicamento, esses sintomas desapareceram completamente. Então, a sibutramina, ela é um medicamento muito bem estudado, indicado, reconhecido como parte do processo de emagrecimento. E dentro do nosso programa Emagrecer, ela é o vértice medicamentoso, onde nós acrescentamos também, fazendo pesquisa com os nossos pacientes, familiares e alguns parceiros, de qual atividade física era mais agradável. Unanimidade, Zumba. Daí, para facilitar a adesão à Zumba, nós colocamos no modo digital para os nossos pacientes e pacientes dos parceiros. E para também ajudar a parte alimentar, nós fizemos uma pesquisa das dietas da moda, já que esse é o grande interesse dos pacientes, de utilizarem dietas das modas. Quais foram as principais? A dieta do CAN foi unânime, pelo menos nessa nossa pesquisa, que é uma pesquisa não científica, uma pesquisa por amostragem. Então, mostrou que a dieta do CAN era de maior interesse dos pacientes. Fizemos, então, o uso de alguns dos conceitos da dieta do CAN, adaptados à realidade brasileira, para que pudéssemos, dentro do modo digital, ter também esse aproveitamento. E mais, o paciente obeso geralmente traz muitas demandas, muitas necessidades, muitas dificuldades do processo de emagrecimento. Uma delas, os familiares sabotam, ou seja, eles estão no processo de reestruturação alimentar e as pessoas ficam comendo na sua frente os alimentos que não devem ser comidos durante o processo de emagrecimento. Ou também bullying no trabalho. Os amigos passam a fazer piadinhas maldosas, críticas, pelo fato de ter aderido à dieta que não vai conseguir. Os ambientes festivos, de maneira geral, eles têm, no Brasil, muita abundância, ou seja, exageros de alimentos, o que facilita muito o acesso. E muitas outras ocasiões de risco para a dificuldade de implantar um programa de dieta. Então, nós colocamos coaching digital através de palestras, ensinamentos e ferramentas que a pessoa pode usar para ter o melhor aproveitamento possível durante o emagrecimento, sem recaídas, sem frustrações e lidando com as outras pessoas que convivem da melhor maneira possível. Então esse é o nosso programa Ame Emagrecer, que consiste em consultas médicas presenciais para avaliação clínica global, mais laboratorial, se for necessário, e até exames de imagem, como tomografia, ressonância, raio-x. E, além da prescrição médica do melhor medicamento do emagrecimento, a associação com atividade física, coach e dieta no modo digital, o que faz com que o paciente possa acessar de qualquer lugar da maneira mais facilitada possível, se tem acesso com a internet. Muito importante que, para todos os interessados, estamos disponíveis para falarmos sobre como são as nossas consultas e agendamentos no telefone 11 41140019 e também no celular e WhatsApp 11 99622 8835. contato@vidamental.com.br. Muito importante deixar claro que, além dos pacientes que aderiram, interessam, recomendam, indicam o nosso programa de emagrecimento, vários colegas médicos assistindo às nossas palestras nos Congressos Brasileiros de Psiquiatria, Congresso Brasileiro de Nutrologia e vários outros ambientes, passaram a nos contactar de parceria para implantar o nosso programa. Sim, a Vida Mental é uma empresa de marca registrada e que também realiza parcerias estratégicas para a implantação do programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, se o senhor ou a senhora é médico, gestor, gestora de clínicas
e tem esse interesse, por favor, entre em contato conosco por um desses canais. Também faça um convite forte. Inscreva aqui no nosso canal do YouTube e receba as informações atualizadas sobre emagrecimento saudável. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Bem-vindo a assistir outros. Um forte abraço e até o próximo contato.